Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade à série de programas em que eu estou analisando a série documental Psicadélica, né? Mais especificamente a segunda temporada dessa série, que aborda uma série de questões referentes à consciência humana e às substâncias psicodélicas, né? Então, assim, esse aqui é um programa que eu já tentei gravar duas outras vezes, então deu problema na gravação, não ficava salvo no aplicativo e tudo mais, então agora eu vou ter que repetir, então, né, quem sabe a terceira vez seja a melhor versão de todas, né? E além disso, em primeiro lugar, eu gostaria de direcionar as pessoas a todos os programas que eu estou analisando, os 5 primeiros episódios da segunda temporada dessa série, né? Da série Psicadélica. E daí, assim, o primeiro episódio da segunda temporada dessa série, eu fiz a análise no programa Sem Contexto número 151, depois foram os programas número 154, 157, 160, 163. E agora eu vou analisar o sexto e penúltimo episódio da segunda temporada dessa série, que o nome dele era Cannabis, a árvore da vida, né? Em inglês era Cannabis, the Tree of Life. Então, é um programa focado na maconha, né? Nessa substância que eu tenho mais conhecimento a níveis pessoais, só que, né, mais importante do que aquilo que é na minha utilização é exatamente as pesquisas, os estudos, a abundância de conteúdo que eu venho tendo acesso nos últimos 4, 5 anos, sabe? É bem comum que eu me interesse por quase tudo que eu tenho gosto nessa vida, e com a maconha não foi diferente. Então, assim, já faz uns 4, 5 anos que eu ando pesquisando bastante sobre a origem, a história, os efeitos, o consumo, né, dessa substância. Então, realmente, assim, eu convido a todo mundo que nunca ouviu eu falando sobre maconha, e até as pessoas que já ouviram, que queiram ouvir uma nova versão atualizada, porque além de eu fazer uma análise desse episódio da série, afinal, o programa é sobre isso, eu me sinto, assim, na obrigação de fazer vários esclarecimentos referente ao proibicionismo, tá ligado? Porque essa série é uma série norte-americana, ela é toda feita num contexto, assim, de um lugar que já tá vivendo uma legalização, e eles estão simplesmente falando sobre os mitos e sobre as possibilidades e sobre todo o sucesso que a maconha ainda pode representar, tá ligado? Realmente, assim, é um programa que, apesar de ele ser focado em substâncias psicodélicas e a maconha nem ser considerada por muita gente uma substância psicodélica, eles ainda assim venderam a maconha como uma das grandes drogas, assim, né? Uma das grandes plantas de poder, para ser mais específico e tudo mais. É que eu gosto de falar a palavra droga para as pessoas entenderem, né? Da mesma forma que tem a drogaria e tudo mais, então, tipo, a maconha, sim, de fato é uma droga, só que da mesma forma que dá pra chamar de droga, dá pra chamar de planta, porque ela é uma planta, dá pra chamar de flor, porque é uma flor, dá pra chamar de planta de poder, planta de ensinamento. E de onde que vem essas noções, cara? Vem de noções milenares, ancestrais, tá ligado? Que foram exploradas nesse programa, e que além disso também eu vou... como eu falei, assim, eu vou misturar um pouco o que foi dito na série, na franquia, né? Porque eles abordam minimamente a questão do proibicionismo, só que, né, realmente esse programa era mais focado em todos os avanços que já foram feitos e algumas informações históricas sobre essa planta, né? E aonde que a legalização da maconha ainda pode nos levar, porque realmente, assim, cara, a gente ainda tá só arranhando a superfície do potencial dessa planta, tá ligado? Tem uma das frases que me marcou muito nesse programa, teve uma mulher ali que ela era, acho que ela é herbalista, sabe, uma estudiosa das plantas e das ervas, que uma hora ela fala assim, ela responde uma pergunta metafórica, né, que ela diz assim, se eu fosse viajar para outro planeta e pudesse levar comigo apenas uma única planta que existe aqui na Terra, com certeza seria a maconha, né? Eu não me lembro se ela fala marihuana ou cannabis, né? Tanto faz. Mas eu vou falar maconha mais por uma questão de política também, sabe? Como maconha foi utilizada durante muito tempo como um termo pejorativo, eu acho que ainda é importante a gente fazer o processo reverso, tá ligado? Não ficar mascarando com outros termos que também são reais, que também dá pra chamar de cannabis, também dá pra chamar de cânhamo, né? Que vai ser muito falado também nesse programa, né? Mas o cânhamo é a maconha careta, a parte que não se fuma, né? A única parte que a gente fuma da maconha são as flores, né? As folhas, o caule e tudo mais, essa parte daí também são aproveitáveis, mas elas não são fumadas pelo efeito do THC, né? De ficar chapado, essa parada toda, né? Só que a maconha, literalmente, cara, quando essa mulher que ela é herbalista, ela fala isso, ela não tá fazendo alarmismo. O que ela tá falando é constatando um fato que precisa ser constantemente constatado durante muito tempo até as pessoas voltarem a entender o que foi a maconha historicamente e o que ela pode voltar a ser, tá ligado? Porque assim, quando essa mulher tá dizendo que não tem nada que parecido com isso, é porque a gente não conhece uma única planta que seja tão versátil, que tenha tantos benefícios, tá ligado? Tipo, realmente,
em todas as questões, tá ligado? Além da parte medicinal, que é muito importante, mas assim, tipo, que a gente também, como eu falei, a gente tá arranhando a superfície, sabe? Já sabe que a maconha é muito boa para tratar dores crônicas, por exemplo, sabe? Fibromialgia, acho que esse é o nome, né? E tem questões assim, do sistema nervoso, nem se fala, né? Epilepsia, acho que esclerose também, mal de Parkinson e tudo mais, né? Eu sei que até para outras síndromes mais, assim, psicocomportamentais, sabe? Tipo assim, autismo e também aquela níveis de síndrome de Tourette, tá ligado? Aí, tipo, quando eu digo maconha, tem várias questões diferentes, sabe? Tem a questão do THC, que é a parte que leva mais hate, como muitas pessoas ainda utilizam o THC como se fosse o teto de vidro da maconha, e que não é, tipo, tem a questão psicoativa, psicodélica, que funciona de maneira diferente para várias pessoas, mas também a ideia de que tem que demonizar o THC ou agir como se ele não fosse nada terapêutico também é uma mentira, sabe? O THC também tem valor terapêutico e é por isso também que está se discutindo bastante a diferença dos óleos isolados de maconha e os óleos, assim, full spectrum. Porque dentro da maconha, cara, existe eu já vi números que dizem que tem mais de 150 compostos químicos, outros dizem que é mais de 400. Os 4 mais famosos no presente momento é o THC e o CBD, que são os dois predominantes, né? Mas depois já tem o CBG, a CBN, né? Esses são apenas alguns dos canabinoides que dentro da maconha. Então, cara, a gente ainda vai aprender muito mais sobre essa planta, sabe? Que tem um passado, assim, histórico intrínseco com a humanidade. Tipo, tem uma informação histórica que eles falam aqui neste programa, que é sobre um templo judeu, cara. Templo judaico, no caso, né, de 2.700 anos de idade, então, tipo assim, anterior ao nascimento de Cristo, né, numa região que é conhecida como Tel Aviv. Nesse templo foi encontrado resíduos de maconha e foi uma das, e, tipo, isso foi na década de 50, sabe, 1950. Quer dizer, em 1950 encontraram o templo, parece que encontraram a maconha em 1990, e essa é uma das razões pela qual os judeus já fizeram as pazes com a maconha, né? Pra quem não sabe, Israel lidera bastante no mundo em várias questões referentes ao estudo da maconha, pesquisa da maconha, sabe? A parte medicinal, e não apenas a parte medicinal, e até onde eu sei também já foi reintroduzido na religião deles, em cultos, em mesquitas, né? Isso não é Israel, talvez os judeus ao redor do mundo não tenham acompanhado, mas lá em Israel, cara, tipo assim, eles já entenderam que a maconha faz parte da religião deles, e isso também não é nem um pouco surpreendente, né? Qualquer pessoa que estuda a origem, o passado da maconha, sabe que a maconha é muito presente no hinduísmo, sabe que a maconha também faz parte até mesmo do budismo, né? Buda se alimentou com sementes da maconha, que tem um grande valor fitoterápico, né? Isso antes dele morrer, né? O último mês dele aqui na Terra, a única coisa que ele se alimentava diariamente era uma única semente de maconha, né? Então, assim, cara, o primeiro relato histórico, sabe, de alguém escrevendo sobre a planta conhecida como cannabis hoje em dia, né, é o imperador chinês, cara. Isso, se não me engano, uns 2.800 anos antes de Cristo, sabe? Tipo, não sei se é 2.800 anos antes de Cristo, posso ter errado a data, mas eu sei que ele, cara, é a farmacopeia mais antiga que se tem conhecimento e a maconha tá lá. Isso lá na China, tá ligado? E que provavelmente não, mas possivelmente a maconha é natural da China. Os dois lugares que a gente assume que ela é natural é de regiões da África e até a parte da Índia, né? Que a Índia é uma parte da Ásia e tudo mais, né? Então, mas talvez, assim, quando chegou na China já tinha sido transportado em outros lugares, tá ligado? Então, assim, cara, literalmente é incalculável, sabe? E é claro que também tribos africanas tem diversas, sabe? Várias tribos africanas tinham cultura com a maconha, tanto é que foi assim que elas chegaram, que a maconha chegou até o Brasil, né? Através dos povos escravizados. Tem as tribos que eu já mencionei, por exemplo, dos pigmeus, tem uma tribo que foi mencionada nesse programa, que é a tribo chamada Dogon, né? Povo de Dogon, a tribo de Dogon, que também tem uma história tipo, muito ancestral com a maconha, tá ligado? Então, assim, né? E é bem provável, hoje em dia, eu fiquei sabendo que até, tipo assim, até os gregos deviam ter conhecido a maconha, porque a maconha era conhecida pelos persas, era conhecida pelos árabes, né? Foi os muçulmanos que inventaram haxixe. Isso há muito tempo atrás, tá ligado? Muito tempo atrás, né? Então, assim, cara, se existia na Índia e também existia no Egito, sabe? E o cânhamo, né? Que é, tipo assim, a fibra, o tecido que era fabricado com a outra parte da maconha, a parte que não era fumada, já existia na Grécia Antiga também. Então, tipo assim, se existia o cânhamo, cara, a chance de que as pessoas que utilizavam o cânhamo não conheciam a maconha em si é muito baixa, tá ligado? É muito pequena. Então, cara, hoje em dia é comprovado que, assim, a aprovação, a aceitação e a adoração da maconha a níveis globais, cara, tipo,
é muito bem documentada, sabe? Muito bem disseminada mesmo. Então, tipo assim, o difícil é encontrar a origem, porque a maconha parece estar ligada com a raça humana desde sempre. Inclusive, tem várias pessoas que dizem que a maconha pode ter sido assim, a primeira planta que o ser humano aprendeu a cultivar, sabe? Por várias questões, em primeiro lugar, por todos esses benefícios que a humanidade podia gostar. Não só de fumar ela, mas de todos os outros valores, cara. Que ela, além de ser fumada, pense que, cara, até o termo recreativo eu não sou fã, porque o termo recreativo dá a entender que quando a pessoa tá fumando, não pode ter nenhum benefício da saúde também. E não é que é pra pensar, o cara quer fumar maconha, quer comer que aquilo é uma cura pra todo mundo. Não, cara, é só reinterpretar, tipo assim, reinterpretar não, voltar a entender a relação que a humanidade tinha com essas substâncias, tá ligado? Essa nossa versão moderna. Tipo, eu tô me focando na maconha porque esse programa foi sobre a maconha, sabe? Inclusive esses discursos, tipo assim, várias das palavras que eu tô utilizando não foi coisas que eles mesmos falaram, sabe? Esse é um assunto que eu já vi, tipo assim, abundantemente e recorrentemente, tá ligado? É o tipo de coisa que eu já tô, tipo, me sentindo confortável para começar a dissertar de maneira livre sobre esse assunto, porque realmente, assim, é uma reincidência, sabe? É uma abundância. E, inclusive, assim, mais resultados, mais testes, sabe? Até 2020 agora tá saindo mais estudos, sabe? Não é como se a pesquisa canábica que tivesse acabado. Pelo contrário, ela segue cada vez mais avançando, sendo mais pujante. Eu vi que nesses programas até mostraram estudos relacionando a combater o câncer e o tumor. E, tipo, ia literalmente combater o câncer e o tumor. Eu já sabia que a maconha era muito útil para utilizar, tipo assim, na hora de fazer quimioterapia, mas não que a maconha fosse combater o câncer, que a maconha ia ajudar no tratamento, para dar apetite e fazer alguma espécie de balanceamento na pessoa que está fazendo o tratamento com, né, quimioterapia, por exemplo. Só que agora não, cara, tem estudos mesmo falando sobre a ideia de que a maconha pode ajudar a combater e fazer um tumor voltar, tipo, entrar em recessão, acho que essa é a expressão, tá ligado? Enfim, então, realmente, cara, ainda tem muito que pode aprender sobre a maconha e, tipo assim, como eu disse, cara, se tu nunca tinha pensado sobre esse assunto, cara, comece a pesquisar, entenda mais sobre essa planta, entenda que, tipo assim, odiar ela, ser contra ela, é uma burrice, tá ligado? Eu vou focar bastante no proibicionismo, principalmente mais adiante, né, na segunda metade desse programa, eu imagino, né, só que eu vou falar muito contra o proibicionismo, porque eu acho que é importante, tá ligado? Eu acho que a gente tá num momento, tipo assim, aqui no nosso país, que é um lugar que está tão estagnado sobre essa pauta, eu acho que é importante que todo mundo que já entendeu a importância que é avançar essa pauta, seja mais incisivo sobre ela, tá ligado? Mas como eu falei, eu vou me focar isso mais na segunda metade, então eu não vou começar os meus discursos mais acalorados nesse momento, né? Mas eu já tô cantando a morta, tô cantando a pedra aqui, pra quem não sabe. Cara, se essas coisas que eu tô te falando também, assim, tá sendo meio contraditórias com as tuas convicções pessoais, espirituais, religiosas, tanto faz, cara. Tipo, entenda que tudo que eu tô falando aqui pra começar é certo, é verdade, se tu não concorda, vai pesquisar e tu vai descobrir que eu tô certo. Eu já tô te dando spoiler, tá ligado? Tô te dando spoiler. Tu pode se incomodar e ficar 5 anos pesquisando até tu chegar aqui no ponto que eu já tô. Mas eu tô te alertando que era bom tu já entender as coisas que eu tô falando aqui e simplesmente ir ler pra acreditar com mais facilidade. Porque assim, cara, não é pouca coisa, não é falta de abundância, é muito estudo, é muita pesquisa. E a gente que quer ajudar outros seres humanos. As pessoas que querem entender por que a maconha se tornou popular, os potenciais dela terapêuticos, tá ligado? E como que a gente pode ter uma relação mais benéfica com a substância. E só pra deixar bem claro, cara, isso aqui não tem nada a ver com incentivar jovens a fazer consumo de maconha, de nenhuma droga, sabe? Eu sei que a minha audiência é feita por sua maioria por pessoas adultas, só que assim, cara, sair do estado de sobriedade, até onde se sabe, não é recomendado pra ninguém, e, tipo, e com nenhuma droga, tá ligado? Então, tipo assim, não é legal ficar chapado quando é adolescente. Só que a gente não pode ser, assim, hipócrita nem demagogo e não saber que a gente vive num mundo que, por exemplo, as pessoas ficam bêbadas na adolescência. E da mesma maneira que é errado ficar chapado na adolescência, é errado ficar bêbado, é errado cheirar um pó, é errado usar várias drogas na adolescência. Tipo, todas elas, basicamente, né? Então, assim, é óbvio que nada do que eu tô falando aqui é encorajando, endossando as jovens a fazer o uso, sabe? É essas coisas que as pessoas não podem cair nessa falsa retórica. Em primeiro lugar, a emenda que fala que não pode fazer apologia às drogas, para começar, ela já é inconstitucional, ela já está em desuso, porque ela foi feita sobre uma lógica de que substâncias psicodélicas, entre elas a maconha, que não é necessariamente um psicodélico, mas, né, são substâncias altamente viciantes com nenhum potencial terapêutico. Então essa premissa é mentira, sabe, cara? É literalmente mentira, não tem outro termo, não dá para chamar de outra maneira. Não é um equívoco, é uma mentira, sabe? Então, essa lógica de não pode falar de fazer apologia às drogas é uma mentira, porque simplesmente está falando de substâncias psicodélicas da maconha como se fossem outras coisas que elas não são. Então, tipo assim, cara, não faz a menor lógica sobre isso. Só que ainda assim é que eu estou reiterando que não é uma
incentivo ao uso, incentivo ao consumo, é explicar o que é a substância e aquela velha lógica, cara, as pessoas que... Tem gente que já consome maconha e não sabe nada sobre ela. Muitas pessoas que fumam baseado não sabem nada, não sabem a história, não sabem a composição, não sabem como que é feito, como que é fabricado, e no caso, nem é fabricado, né, vem da terra, mas eu quero dizer que, tipo assim, no caso do Brasil, que é ilegal e tem um prensado, a pessoa não sabe tudo o que aconteceu até ela chegar aqui, mas de modo geral, maconha, né? Tem gente, pra começar, que não sabe que maconha é planta, não sabe que maconha nasce no chão, não sabe como é que é a aparência da maconha in natura, sabe? Uma coisa, tipo assim, fresca. Nunca viram, cara. Nunca viram, porque a gente tá num processo ainda, cara. Pra começar, aqui no Brasil ainda é legal, sempre tem que fazer esse exercício, sabe? Tipo, Europa, Estados Unidos, volta pro Brasil. Tem que entender que a gente tá vivendo numa lógica, né, podre, e é por isso que eu tenho que explicar sobre por que o proibicionismo é uma merda, para as pessoas, né, avançarem um pouco essa pauta, tá ligado? Tipo, pra eu poder prosseguir no roteiro da série, que falou muito bem, tipo, realmente encheu muito a bola da maconha, só que, tipo assim, pra eu poder fazer esse processo de consciência limpa, é pra explicar pra parte da minha audiência que não esteja acostumado com esse tipo de conteúdo, é que assim, cara, não existe essa dicotomia entre que, tipo assim, a legalização é incentivar as pessoas a utilizar drogas e ser viciadas, e proibicionismo é impedir que as pessoas se droguem e lutar contra os dependentes químicos. Isso é uma mentira, sabe? Literalmente é outra mentira, é uma falácia. É o único jeito do proibicionismo não parecer uma merda é ele mentir, sabe? Não tem outra forma, sabe? Como eu sempre digo, sempre vou repetir, porque é a minha maneira de tentar, sabe, fazer com que o lado da legalização, o lado que pende para a balança da legalização, pese muito, muito, muito mais que o proibicionismo, cara, porque já é uma luta que não era nem pra estar sendo disputada, tá ligado? As pessoas têm que entender por que o proibicionismo é uma bosta, para as pessoas aderirem à legalização, porque vai ser o melhor pro povo brasileiro, indiscutivelmente, indisputavelmente, sabe? As pessoas podem tentar discutir, mas elas estarão erradas, tá ligado? Como, por exemplo, nessa ideia de que, assim, legalização é porque tu quer incentivar os dependentes químicos, tu quer incentivar que as pessoas fiquem viciadas. Cara, não, cara. O proibicionismo não impede as pessoas de fazer a utilização, tá ligado? Então, assim, o proibicionismo não existe esse método de controle. Tipo assim, vamos proibir as pessoas de fazer consumo e isso vai evitar as dependências químicas. Até porque o problema não é as pessoas serem usuários de droga nenhuma. Essa é outra verdade, sabe? Não é o problema as pessoas serem usuárias de nenhuma droga, o problema é as pessoas serem dependentes químicos. Aí tem muita gente moralista que pode dizer assim, mas não existe dose segura, todo mundo corre risco, todo mundo pode morrer. Cara, isso daí é pra gente que não entende, que não observa a história da humanidade, tipo assim, o mundo foi feito por pessoas que consumiam substâncias em todas as épocas, tá ligado? Em todas as épocas, políticos e artistas e líderes religiosos, líderes espirituais, sabe? O mundo foi feito por pessoas que consumiam substâncias, até depois que virou a civilização, tá ligado? Até depois que o mundo, né, se tornou, assim, essa civilização moderna, já tinha gente utilizando substâncias variadas, fosse bebendo, né, que é a droga lícita, que sempre fez parte, então, tipo assim, o mundo, tipo, teve seres humanos alcoolizados tomando decisão sobre o futuro do mundo. Que tu vai me dizer que não é ideal? Não é, mas essa é a verdade pragmática da vida. As pessoas sempre foram consumindo substâncias antes e depois do proibicionismo, sabe? Então, este não é o problema de, temos que impedir as pessoas de utilizar. Porque ninguém nunca foi impedido de utilizar, sabe? Não é isso que o proibicionismo faz, sabe? Então, não é essa a ferramenta que é. Então, assim, tá querendo me dizer que a questão de dependência química, o proibicionismo ajuda o dependente químico? De que maneira? De que maneira que o proibicionismo está ajudando o dependente químico? Eu falei que isso que teria que vir na segunda metade, mas parte do discurso vai ter que vir pro começo, né? Como eu acabei de explicar as minhas razões para isso. Mas entendam por que eu tive que fazer isso, né? Reorganizar meus próprios pensamentos. Só que, enfim, cara, o proibicionismo não impede as pessoas de ser dependentes químicas, sabe? A cracolândia, o próprio crack, são todos fenômenos que vêm surge dentro do proibicionismo. E o proibicionismo é tão podre que ele usa essas merdas que ele criou, tá ligado? Entendam isso. Esses problemas, essas Cracolândia, os dependentes químicos que não conseguem viver a vida deles surgem durante o proibicionismo. Não há indícios de que existia algo remotamente similar numa sociedade tipo pré-proibicionismo, que tinha essa calamidade pública. Aí tem gente que vai dizer que teve problemas com os opioides, que tinha problema com o tabaco. Cara, tudo isso já aconteceu quando era lógica capitalista já, porque esses problemas não teriam acontecido, acho, até antes, né? Todos os problemas grandes que aconteceram com drogas, daí eu tô falando de outras drogas que não só a maconha, tá ligado? Porque a maconha é tão mais segura, mas enfim, o proibicionismo é um problema que atinge todas as drogas, sabe? Embora esse programa seja direcionado pra maconha. Só que, enfim, cara, todos esses problemas já foram feitos
da forma que era lidada com a situação, ou melhor, que não era lidada. É o que é? É a desinformação, tá ligado? Eram os europeus pegando essas plantas que muitas eram sagradas, essa é a palavra que tem que utilizar. Não é exagero, pelo contrário, sabe? Eu fico assim... Tipo, pra mim é incrível a quantidade de pessoas que, tipo, até pessoas que não deveriam ser ignorantes sobre esses assuntos, tá ligado? Pessoas que se dizem interessadas sobre espiritualidade e são uma porta sobre a questão de drogas, sobre a questão de psicodélicos, sabe? Cara, isso daí é só ignorância. E quando eu digo isso, cara, não é nem pra ofender, é pra dar nomes aos bois, tá ligado? Se tu se considera uma pessoa espiritualizada e tu não entende da importância, e a palavra é essa, importância, sabe? De como essas coisas eram fundamentais, importantes para a existência do espírito, do divino, do sagrado, sabe, da conexão do homem com a natureza e com Deus, sabe? Se tu não tem essa noção na tua cabeça, tu não entende nada de espiritualidade. Volta pra casa zero, cara. Casa zero, porque eu vejo gente assim falando dos bagulho que eu fico, meu irmão, o cara acha que droga é essa versão, a versão da manipulação, a versão do proibicionismo, a versão ignorante com interesse capitalista, que eu vou ter mais que me aprofundar, mas eu não quero, né, reestruturar tanto assim meu programa. Então, mano, é só essa falácia que eu queria destruir, tá ligado? Nada do que eu tô falando aqui é pra incentivar dependente químico, as pessoas terem vida destruída. Cara, essas coisas acontecem não é por causa que as pessoas usam drogas, é porque as pessoas ficam viciadas, as pessoas estão sem o controle da vida delas e elas não sabem. Elas não entendem nem qual é a moral da substância, elas não entendem nem pra que serve, elas não entendem nem a dosagem, não entendem nem o fundamento e várias vezes estão desesperadas, tá ligado? Elas estão desesperadas, elas querem outra coisa muito importante sobre a maconha, que é sobre todas as drogas, né? Só que, né, é uma tecla que eu bato sempre, e eu sempre vou bater até que se torne senso comum, é que não tem como falar de drogas. Pra começar, não existem drogas, né? Cada droga é uma droga, já começa por aí. Nunca caio na generalização do termo drogas, não existem drogas. Cada droga é uma droga, generalizar é estúpido, é ignorante, é tornar o debate raso, né? Segunda etapa desse negócio é que qualquer experiência com drogas ou com psicodélicos envolve 3 coisas: a dosagem, a mentalidade e o ambiente. Isso não é uma coisa negociável, sabe? Tu não pode falar sobre esse assunto sem levar em consideração essas 3 coisas. Por isso que as experiências são individuais e elas são únicas, elas são exclusivas de quem utilizou, baseada nessas 3 coisas. Sempre, sempre. A mentalidade do usuário, tipo, o que ele está buscando, o que ele está sentindo, o que ele está esperando, isso importa. O ambiente que ele está, quem está na volta dele, as intenções, a energia também, porque quando se fala de droga tem que falar de espírito. Se não falar de espírito quando está se falando de droga é porque tu quer reduzir o debate para outras pessoas que não entendem, mas as pessoas que não entendem têm que entender que o espírito vem junto. Falou de droga, falou de espírito, não é negociável também, né? E a terceira coisa, cara, é a dosagem. O quanto que tu consumiu faz toda a diferença. Isso por não falar da procedência, né? Que é outra coisa que vem com a ilegalidade, que não existe procedência. Não tem uma embalagem, não tem como tu saber, não tem como tu reclamar. Então, essas coisas são fundamentais. Então, entendam que, se é a favor da legalização, em primeira instância, nada tem a ver com incentivar o consumo, nada tem a ver com incentivar a dependência, com torcer para o tráfico, torcer para ter as pessoas com a vida destruída, porque é isso que os proibicionistas tosco, burro, ignorante ou maldoso, não tem outra tipo assim, não tem como escapar, cara. Se tu que tá me ouvindo aqui, tu é proibicionista, eu tô te avisando, ou tu é um burro ou tu é um mau caráter. Aí tu tem que me dizer qual dos dois que tu é. Ou tu tem que admitir que tu não sabe de nada, e quando tu começar a pesquisar, sem qualquer sombra de dúvida, tu vai abandonar o teu pensamento estúpido, porque ele é estúpido e não serve pra nada, ou tu é um mau caráter. Ou tu já teve razões pra entender que o proibicionismo é uma coisa, sabe, uma ferramenta nojenta de opressão, de maneira de escolher quem tu vai prender e como que tu vai prender, e também de manter o dinheiro que já é gerado com as drogas de maneira ilegal, dessa forma sequer dá oportunidade para a sociedade se beneficiar do consumo do produto que eles já usam, tá ligado? Então assim, cara, o proibicionismo é um grande golpe maldoso, tipo, não tem, sabe, não é uma falsa disputa, sabe, não é assim, não é uma queda de braço, sabe, a legalização já se mostrou extremamente melhor, extremamente mais funcional para aquilo que as duas políticas estão se dispondo a enfrentar, sabe? As duas políticas querem combater o tráfico, as duas políticas querem combater a dependência química. Só que uma delas já ganhou, sabe? Uma delas já venceu. Só que aqui no Brasil, por causa de burrice, sabe? E burrice e desinformação, vocês podem usar o termo, sabe? Você sabe que eu não tenho medo de usar a expressão burrice, que o mundo hoje em dia se dói muito com essa expressão. Mas vocês querem chamar de ignorante, desinformado, cara,
preenche com o que tu entender. Só que, enquanto o povo brasileiro ser desinformado, vai permitir que o Estado não mude nada, porque o Estado não tem nada a ganhar. Para eles, o proibicionismo é uma grande vantagem. A única pessoa que se prejudica com o proibicionismo é o povo, sabe? Se tu que tá me ouvindo aí, aqui, cara, essas fichas ainda não caíram, eu só te aconselho, sabe? Do fundo do meu coração eu te peço, estuda, aprende, vai atrás, porque eu preciso que tu esteja do meu lado. Eu preciso que tu que tá me ouvindo entenda as coisas que eu tô te falando, porque assim, não é... Cara, tu não tá perdendo nada em trocar de ser uma visão proibicionista pra uma pessoa que é a favor da legalização, tá ligado? Se tu é um proibicionista agora e tu acha que tu tá lutando por diminuir o tráfico, diminuir os dependentes químicos, diminuir a desigualdade, tá lutando pelo contrário. Só que para isso tu vai ter que pesquisar, vai ter que ver muito conteúdo, entendeu? Eu não tenho como te minimizar aqui, nem fazer uma única aula, sabe? Isso aqui é só uma tentativa mesmo de compartilhar uma abundância de informações que eu tô vendo constantemente, consistentemente durante 4, 5 anos e cada vez mais me convencendo de que a política pública da legalização é amplamente superior ao proibicionismo, tá ligado? Então, assim, não é, esse programa aqui não é intenção de convencer, mas no mínimo, cara, no mínimo eu vou botar a pulga atrás da orelha de todo mundo que nunca tinha se perguntado. Se todo mundo que ainda não tinha se perguntado se legalizar a maconha é bom ou ruim para a sociedade, todo mundo vai sair desse programa com essa inquietação, porque é evidente que é, tá ligado? Eu já tô te dando, sabe, tô querendo facilitar o teu caminho, mas, né, vamos percorrer então algumas outras, então, agora eu posso, já fiz esse grande esclarecimento, posso voltar pro roteiro da série, que foi realmente assim, cara, ó, em primeiro lugar eles vão esclarecer se a maconha é psicodélica ou não, e eles trouxeram duas opiniões. Primeiro, teve uma especialista que tu vê que ela diz que a maconha não é uma psicodélica da forma assim, tipo, na questão, nas partes do cérebro que ela age e a maneira que ela age, ela não deve ser considerada uma substância psicodélica, mas que ela definitivamente é uma espécie de planta professora, né? Só que ainda assim deu pra ver que, né, tipo, por que ela foi incluída numa série chamada psicadélica, né? Aí um outro especialista falou que, tipo assim, que a maconha é um psicodélico a partir do nível que ela chega, sabe? Que, tipo assim, tem aquela questão de THC, tá ligado? As plantas in natura sempre disseram que a maior nível de THC que podia ter era 6% de... Sabe, tipo, até que não é bem assim in natura, sabe? É que eu vou esclarecer melhor o que eu quis dizer, né? Mas eu quero dizer que, tipo assim, hoje em dia o teor mais alto de THC que eu já ouvi falar, tipo assim, tipo, aí eu não tô lá na prática, eu já vi gente que fala coisa mais alarmista. Nessa série, o número que eles falaram que é o THC na planta, sabe? A porcentagem de THC naquela planta é de 29% a 30%. Então, numa flor carregada de THC, 30% da flor, sabe, tipo, é THC, os outros 70% é os outros vários canabinoides que tem ali no meio, tá ligado? Só que assim, eu já vi gente que fala que existe extratos e coisas mais potentes do que isso. Já vi gente que fala que é 100% THC, só que daí eu não sei quanto que isso daí é quente, quanto que é real, sabe? Só que é evidente que existe maconha com menor e maior potência, sabe? Isso daí é fato. Isso daí que eu quis dizer que é feito in natura é que, tipo, existe droga sintética, né? Que é um bagulho que eu já falei algumas vezes que eu não sou a favor. Eu não conheço muito, não sou amplamente conhecedor da pauta, mas, assim, o meu gut feeling, sabe? O meu pressentimento interior, quando eu ouço a ideia da gente criar drogas sintetizadas, sabe? A gente aprender a reproduzir, tipo assim, a gente mistura laboratorialmente, né? A gente vai no laboratório, a gente mistura os compostos químicos que existem dentro da maconha e aquilo lá seria uma maconha sintética, né? Mas no presente momento eu sou meio preconceituoso com essa ideia. Só que não é disso que eu tô falando, sabe? Que, tipo assim, a maconha, uma analogia que eu acho boa para as pessoas entenderem essa ideia de que, sobre o cultivo dela, e porque ela tem essa história, cara, que a maconha possivelmente é a primeira planta que o homem domesticou, sabe? Por que eu tô usando essa expressão domesticou? Porque é uma parábola com relação ao cachorro, tá ligado? O cachorro é um animal que hoje em dia a gente observa que a gente afetou mais drasticamente a morfologia dele, tá ligado? Não tem como saber como é que é um cachorro natural, basicamente, né? Tipo, existem os cães do mato, os cães selvagens, esses daí são os mais próximos de um cão real, né? E tu pode ver o quanto que esses cães selvagens, cães do mato, né, são muito distantes de várias das raças que nós temos, né? Raças domésticas que a gente chama. Então esse é o exemplo, sabe? Esses cães, eles não, tipo assim, não dá pra chamar que eles são artificiais, sabe? Eles não foram fabricados pela mão humana, só que a gente influenciou tanto que a gente criou uma coisa, né, várias anomalias para atender nossas necessidades, se fossem elas estéticas ou de utilização, tá ligado? E a maconha sofreu o mesmo processo, tá ligado? Que, né, tipo, um pé de maconha que não foi cultivado por seres humanos, acredita-se que o nível de THC máximo que essas plantas crescendo arriveria na mata, né, porque assim, não se esqueçam, maconha é uma planta, então ela veio da natureza originalmente, tá ligado? O nível de THC maior dessas plantas era 6 a 8%. Aí, através do cultivo, do controle, de combinando as plantas, né, porque tem um processo de macho e fêmea, né,
A planta que a gente fuma, inclusive, é a fêmea, a planta macho, tipo, ela produz muito menos THC, a planta macho é mais ali pra fertilizar as outras fêmeas, no caso, tá ligado? Vai servir pra isso, né, pra ajudar ela a crescer mais forte e tudo mais. Então tem toda essa estrutura, cara, e fazendo essas combinações, sabe? Essas cruzas, literalmente cruzas, assim, no sentido meio agricultor da parada, sabe? Que também depois se tornou laboratorial, né? Depois as pessoas aprenderam a fazer essas cruzas até dentro, assim, direto do laboratório. Mas isso daí já veio desde antes, sabe? Já era uma forma de cultivo. E a humanidade, cara, uma das coisas que ela aprendeu foi fazer várias maconhas diferentes. E quando eu digo maconhas diferentes, é real, sabe? Com efeito, com a parte que ela vai ativar dentro de ti, sabe? Tem aquela coisa mais simples de sativa e índica, sabe? Sativa são as strains que vão te dar mais energia, mais vigor, sabe? Que é esse outro mito que até maconheiros ainda reproduzem, tá ligado? Que a maconha tira a tua energia. Isso pode ser uma lógica da pessoa que, aqui no Brasil, a maioria das pessoas consomem prensado, e o prensado não tem identificação, e o prensado já tá, tipo, tá basicamente estragado, sabe? O brasileiro, quando ele compra maconha, ela já tá estragada e tu já tá consumindo um bagulho que, tipo, já passou do prazo da validade, entendeu? Então é evidente que não se compara com a flor nova, sabe? É evidente que o efeito e a ação prática e a redução de danos, sabe? Não tem comparação. Então, o proibicionismo já prejudica o cliente nesse momento, tá ligado? Só que assim, essa é outra questão, tá ligado? Existe maconha pra tu dormir e existe maconha pra tu ir treinar na academia. Por exemplo, num país legalizado que tu já tem o controle, já tem as strains, tu pode, assim, se acorda e vai pra academia, porque esse eu tô dando o exemplo da academia, porque assim, hoje em dia é sabido que é amplamente utilizado por atletas, sabe? Não só praticantes de esporte, sabe? NBA, tipo assim, a maioria dos atletas do NBA usam maconha, sabe? A maioria, sabe? Isso daí não é... Então, entendam isso, sabe? A maioria dos atletas do MMA usa maconha, a maioria das pessoas do fisiculturismo também usa maconha. Por quê? Porque maconha é um bagulho que combate a dor sem ser anti-inflamatório, tá ligado? Isso é muito bom pra esse pessoal que treina, tipo assim, pessoal que treina pra crescer, né? Pra fazer hipertrofia, eles sequer podem utilizar anti-inflamatório, porque estraga o trabalho deles. Então a maconha ela é perfeita por essa razão, sabe? Dá apetite, né? É por isso que até que, cara, tinha um debate, pra vocês terem uma ideia de como a maconha não é essa lógica, sabe? Essa lógica, assim, que as pessoas acham, assim, até... É um esclarecimento que pode até gerar um pouco de controvérsia e polêmica, mas é para esclarecer, para desmistificar o que a maconha é, sabe? Aquela história de que recentemente que a maconha começou a parar de ser pega nos antidoping, sabe? Se eu não me engano, foi durante a pandemia que a NFL, a NBA aprovou as notícias, assim, de vez que ninguém mais teria problema com maconha, ninguém não seria pego no antidoping, sabe? Seria substâncias que não cairiam no doping, por exemplo. E daí o senso comum até falou assim, mas por que maconha era pego no doping, sabe? Se maconha não vai te ajudar, não vai te deixar mais forte, mais potente, a maconha até vai te deixar meio lerdo. Então, em primeiro lugar, é isso, a maconha não deixa lerdo, entendeu? Essa daí, tipo, não que muito consumo ou uma certa strain, ou no caso do brasileiro, um prensado morgado, não possa te dar uma leseira, uma lerdeza e te dar vontade de dormir e descansar. Como eu disse, existe maconha que te faz dormir. Inclusive, na hora do prensado, tu não sabe se está usando uma maconha índica, uma maconha sativa, sabe? Tu nem tem essa informação. Pode ser mais índica do que sativa, tu pode fumar e sentir sono. Pode acontecer. Só que isso daí é uma simplificação que não corrobora com o que a planta é. E é por que os atletas sempre utilizaram? Porque tem uma série de benefícios, tá ligado? Que é tipo assim, por exemplo, foco. A maconha pode ajudar no foco. É outra coisa que as pessoas acham que não pode acontecer. Atletas usam maconha. Eu me lembro de um cara que me marcou muito, que era o cara do Cirque du Soleil, tá ligado? Eu já devo ter contado essa história, mas eu acho que vale a pena contar infinitas vezes, né? Que é aquele cara que vira aqueles mortal, aquelas piruetas, tá ligado? Ele era um brasileiro e ele, maconheiro, sabe? E ele até, um cara falou assim, então quer dizer que tu conseguiu quebrar um recorde mundial chapado. Dele disse, não, eu quebrei o recorde mundial só porque eu estava chapado, tá ligado? E isso daí não é pra chocar, não é pra falar, tipo assim, maconheiro sempre falando bem da maconha. Não, é que as pessoas têm que entender que é mais só do que o efeito da chapação, tá ligado? Tem efeito físico. O cara, ele consegue adquirir um maior foco, né? Tem essas coisas dentro do corpo dele. Então, tipo assim, é um bagulho assim que realmente ajuda o atleta. Então, tipo, com isso eu não quero dizer que a maconha tem que ser considerada um doping. A maconha, efetivamente, ela não te dá mais potência. Não é que nem usar um anabolizante, tá ligado? É por isso que, sim, realmente acho que a maconha não pode ser pega no antidoping, porque não é um doping. Mas agora dizer que a maconha não tem um potencial de ser, tipo assim, não pode ser um benefício na vida de um atleta, é uma mentira, senão não teria tantos atletas que usam maconha, tá ligado? Então essa é outra coisa que vocês têm que entender. Tinha aquela simplificação babaca, pateta, sabe? Literalmente pateta, eu vou usar essa expressão que é pra gente ver como a gente cresceu numa geração estúpida, que correlacionava droga com doença, com gente que, tipo, geração saúde não se droga, sabe? Tipo assim, os atletas usam maconha pra
caralho, tá ligado? Pra caralho. E mais uma vez, cara, se tu não acredita, vai pesquisar, caralho. Vai pesquisar, vai ver a verdade. A famosa verdade que tava debaixo dos teus olhos e tu não sabia, tá ligado? E muita gente não sabia porque não tinha pesquisa, não tinha estudo. Então, tipo assim, é uma mentira. Então, por isso que eu não gosto do maconheiro que usa maconha como muleta, sabe? Se o cara é vagabundo preguiçoso, porque ele enche o cu de maconha, ele seria vagabundo preguiçoso se é maconha também, tá ligado? Isso é uma muleta, é uma desculpa, sabe? É uma desculpa esfarrapada do cara que ele não tá fazendo as coisas que ele sabe que ele devia e ele vai botar a culpa na droga. Mas é evidente que não é a maconha que causou aquilo lá. É só a desculpa do cara, sabe? Então, assim, cara, essas limitações, essas definições, essas compreensões rasas do que é a maconha não configuram com o que é essa experiência, né? E agora falar um pouco do cânhamo, que eles também falaram bastante do cânhamo, sabe? Que é pra continuar construindo aquela narrativa, cara. Por que a maconha é a árvore da vida? Por que eles... Até o nome do episódio é esse, sabe? Cannabis, a árvore da vida. Porque, assim, além dela ser essa substância que tem valor físico para a saúde, sabe? Para a saúde, ela é aproveitada em todo o seu espectro. Entra o cânhamo, cara, que faz assim, faz um tecido, faz corda, inclusive a primeira corda de boa qualidade do mundo é de maconha. E, inclusive, não é sabido se ela é pior do que as cordas de hoje em dia, sabe? Pra vocês terem uma ideia, cara, na época ainda que tava rolando o início do colonialismo, né, quando Pedro Álvares Cabral ia fazer parte da expedição que realizou a inauguração do Brasil em 1500, cara, a caravela dele tinha velas feitas de cânhamo, tá ligado? Isso nós estamos falando em 1500, já fazia mais de 8 mil anos que o cânhamo era utilizado, desde o Egito Antigo, desde a Pérsia, desde a Grécia, tá ligado? Chegou até as navegações dos portugueses, tá ligado? Na época do colonialismo. Então me diz o seguinte, cara, tipo, é real, factual, essa é, tipo, é outra coisa que, tipo, aqui no Brasil chegou a existir, cara, aqui no município de São Leopoldo chegou a existir uma fábrica de cânhamo, sabe, uma fábrica de produção de cânhamo, que é outra coisa que foi embora junto com o proibicionismo, sabe, o proibicionismo, cara, tipo, pode parecer um alarmismo, assim, conspiracionista, mas não é conspiracionista, sabe? É uma compreensão sistemática que vem da ideia do proibicionismo, quando tu entende que o lobby que começou a criminalizar várias substâncias psicodélicas, e não todas, sabe? E inclusive, tipo, a maioria das substâncias psicodélicas foram criminalizadas, sabe? Mas aquelas drogas que não eram psicodélicas foram deixadas de fora. E as pessoas não se questionarem por que não todas as drogas foram botadas nesse balaio, sabe? E acreditar que isso foi feito assim, foi uma ingenuidade, sabe? As pessoas que estavam proibindo as drogas achavam que o cigarro era menos prejudicial do que a maconha e por isso a maconha foi deixada de fora. Isso daí não é, cara. Isso daí é burrice também. É desinformação, cara. É tu não entender o que é lobby, o que é interesse, tá ligado? As pessoas proibirem a maconha foi uma desculpa pra não só fazer com que a maconha saísse de moda, digamos assim, mas o próprio cânhamo, tá ligado? O próprio cânhamo que fazia tudo, cara. Fazia tecido, fazia roupa, até hoje dá pra fazer, sabe? Cara, nos Estados Unidos, se pesquisar o termo hemp, né? O hemp eles usam pra definir o cânhamo, digamos assim, sabe? Hemp também pode querer dizer erva, né? Mas assim como a gente tem maconha e cânhamo, né? Pra separar a maconha que se fuma do cânhamo que tu usa pra fazer outras coisas, lá nos Estados Unidos a distinção mais óbvia é o weed, né? E hemp. Então hemp, cara, tem calçados, tem assim, se vocês verem os vídeos, cara, antes da Primeira Guerra Mundial, foi tipo assim, no final da Primeira Guerra Mundial que o proibicionismo começou a ficar bombando mesmo, sabe? Mas antes da Primeira Guerra Mundial, sabe? Vocês verem comercial nos Estados Unidos falando dos benefícios das plantações, porque a maconha é fácil de plantar, é fácil de colher, e daí, tipo assim, falando da parte do hemp mesmo, sabe? De como seria bom pra indústria têxtil, sabe? Fazer calçados. Cara, pra você ter uma ideia, dá pra fazer cimento com maconha. Não tô brincando, não tô mentindo. Pesquise. Cara, tem uma ponte que foi feita antes de Cristo, cara, com um cimento de maconha e ainda tá lá, ainda vive, sabe? Sobreviveu ao famoso teste do tempo, tá ligado? Então, assim, cara, essas coisas assim que conforme mais coisas eu fui vendo, cada vez mais eu fiquei mais chocado. Tipo, chegou um momento que eu fiquei meio anestesiado, não porque deixa de ser fascinante, mas é que eu já estou convencido de que não existe nada comparado à maconha na questão de versatilidade mesmo, de quanto que uma única planta, cara, pode ser infinitamente aproveitada, sabe? Então por isso que eu fiz dentro dessa questão de lobby, sabe? O quanto que a maconha pode abocanhar de vários mercados ao mesmo tempo não é pequeno, sabe? Não é pequeno. Aí tem aquelas pessoas que podem dizer assim, mas se fosse verdade, eles já tinham feito. Cara, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de coisa que assim, ó, ia ser assim mais sustentável, tá ligado? Mais barato. Sabe, cara, a maconha, por exemplo, pode fazer papel. Sabe, tu pode fazer papel. E o cultivo da maconha é tão mais rápido, cara. Tipo assim, sério.
Cara, 3 meses, basicamente, da primeira vez que tu plantou, já vai ter uma primeira colheita, tá ligado? E como eu disse, tu pode, tipo, acho que dá pra te... Eu não sei se vale a pena fazer uma plantação que é de maconha fumável e cânhamo, né? Não sei se tem uma maneira de distribuir pra tu conseguir coletar tudo, tipo, aproveitar a parte que é vendível para fumo, ou se é melhor fazer, tipo, diferente, sabe? Um é campo de cânhamo e outro é campo de maconha. Cara, mas assim, o potencial, cara, é isso que vocês têm que abrir a cabeça também, sabe? A proibição da maconha não tem, não, tipo, tem várias coisas que eu vou falar mais, como eu falei na segunda metade do programa, mas são coisas assim, racial, cara, literalmente assim, criminalizar a maconha são questões raciais e questão de controle de renda, sabe? Questão de controle da produção, o que as pessoas podem comercializar, o que as pessoas podem produzir, sabe? São essas questões, mas sabe o que não tem? Criminalizar a maconha não é pra proteger as pessoas. Nunca foi, sabe? Nem quando foi criada a lei, cara. Nem quando foi criada a primeira lei antidrogas e anti-maconha, proibicionismo, cara. Nem naquele momento a intenção de quem fez essa lei era de proteger as pessoas do mal da maconha. Nunca foi, cara. Nunca foi. Entendo que desde aquela época já tinha um lobby, já tinha uma intenção, tá ligado? Assim, ó, o Brasil, por exemplo, pegar, por exemplo, esse cenário hipotético, sabe? Cara, se o Brasil pudesse começar a plantar muita, assim, se digamos se fosse uma transição agressiva, se a maconha se tornasse o nosso principal plantio, eu realmente acho que, tipo assim, pra começar, eu acho que nem deixariam deliberadamente, sabe? Acho que, tipo assim, quando e se o Brasil começar a legalizar, a legalização dele teria que ser mais freada, porque, assim, cara, se a gente transiciona, a gente transforma a maconha no nosso principal commodity, cara, considerando o potencial industrial, sabe, de tantas coisas que eles podem, tipo assim, cara, tu pode fazer tanto remédio que arrebenta os remédios de outros tipos de funcionamento, sabe? Vários, cara, vários tipos de remédio que hoje em dia as pessoas usam para tratar várias doenças, cara. Quando a maconha ser legalizada e o estudo se aprofundar e as plantações forem em larga escala, tu poder consumir, fazer vários daquele produto, sabe? Nacionalmente, aqui no Brasil, aqui no nosso país, sabe? Aqui no Brasil que também tem outra coisa importante, sabe? O Brasil é uma terra aparentada da África, tipo assim, questão da origem dessa terra. O Brasil e a África já foram grudados há muito tempo atrás. Então, assim, que é o continente original da maconha, sabe? A maconha vai crescer muito bem nessa terra, cara. Vai crescer muito bem. Cara, aqui no Brasil, sério, até pra mim, que já tenho noção de todas essas coisas, é praticamente incalculável saber na prática do potencial. Porque quando se fala de produção de maconha, gente, entra tudo isso real mesmo, sabe? Não é inventando moda. Existe essas coisas, só que a gente tá tão desacostumado. Cara, só vê que tinha carro. O carro era fabricado com uma liga feito à base de uma fibra de maconha, tá ligado? Isso lá na década de 20, tipo, na década de 20 do século passado, meu irmão. Cara, a coisa que eu tinha, tipo, essa aqui talvez seja a única coisa nova que eu não tinha ouvido ainda, inédita, nesse programa que eu vi, sabe, que quase dessa série, que quase tudo que eles falavam ali eu tinha ouvido falar, sabe, porque, né, é mais do mesmo, digamos assim, mas é sempre bom ouvir mais do mesmo, né, ainda mais ver outras pessoas variadas, vendo que essas pessoas que são estudiosas também têm uma estima muito grande por potencial dessa planta, mas, cara, dá pra fazer bateria de maconha e melhor do que as de lítio, sério, tipo, é um bagulho assim, depois, pesquisem, cara, vai lá pesquisar, vai ler, se tu não tá acreditando, bateria de maconha, melhor que bateria de lítio. Entenda que é o seguinte, cara, a indústria de lítio, ela não é só a bateria final que chega na tua casa, sabe? Existir a indústria de lítio gera muito dinheiro para várias pessoas em vários níveis, porque tem o processo de extração, que é muito horrível, tipo assim, mas como funciona de uma forma de trabalho escravo, e depois toda aquela etapa também, assim, de como que essa bateria vai ser, como é que é mesmo, não é lapidado, o processo tem que fazer com lítio. Eu esqueci o termo que eu tô pensando, sabe? Mas... eu sei exatamente o que eu quero dizer, mas me faltou a expressão, tá ligado? Mas todo o processo também não é enriquecer, né? Mas enfim, todo o processo que faz do lítio, né, colhido, ser transformado daí na bateria, digamos assim, cara, além dele ser demorado e tudo mais, só que, tipo assim, vale a pena, entre aspas, sabe, pro cara que tá arrumando uma maneira de, assim, de fazer com que várias etapas desse processo sejam exploratórias, basicamente, sabe? Então a indústria que se beneficia com essas baterias, mesmo que, tipo assim, em essência, pro grande povo, cara, vale a pena transicionar a bateria de lítio para bateria de cânhamo, justamente porque para começar tu não precisa mais fazer um processo trabalhoso, dificílimo e demorado, que é a extração do lítio, sabe? Cara, sério, vocês têm que se ligar, cara. Tem que se ligar nessa história de lobby, tem que se ligar em interesses de tantas
a maconha sozinha, cara, sozinha, graças à existência do cânhamo, todo o legaço fitoterápico, cara, a semente de maconha tem valor nutricional, dá pra fazer óleo de maconha, tipo óleo de cozinha, e provavelmente o óleo de cozinha de maconha é muito superior ao óleo de soja também, cara, então, tipo assim, cara, não é, eu vejo, tipo assim, gente, tipo, é que as pessoas que querem frear a necessidade da legalização, tá ligado? E de vez em quando, até a gente a favor da legalização. Até a gente a favor da legalização, eles sentem que na metade do caminho eles têm que fazer um meia-culpa. Eles têm que falar assim, mas a maconha não é incrível, a maconha não é fantástica. Cara, a maconha é incrível e fantástica. E com isso não quero dizer que é pra todo mundo encher o cu de maconha, mas é pra abrir a cabeça. Entender que o cultivo, o conhecimento, sabe? Saber sobre essa substância, entendê-la, saber utilizá-la, saber manipulá-la, vai muito além da ideia de fumar um baseado. E é óbvio que, em última instância, eu também quero a liberdade de eu poder fumar um baseado. Só que, assim, meu discurso, ele é tão verdadeiro, assim, porque eu já entendi a necessidade dessa pauta progredir, pessoal. Isso que as pessoas têm que entender. E é isso que até o pessoal que é a favor da legalização, só que elas não entenderam o problema do proibicionismo, tá ligado? Tem muita gente que se diz a favor da legalização, só que eles ainda foram presos nessa falsa dicotomia que acham que esse debate é aquela velha merda do direito individual, tá ligado? Cara, a última coisa que importa quando se fala de legalização de maconha é o direito individual. Real, sério, se tu não sabe disso, cara, se tu é um daqueles caras que antes de ouvir esse programa aqui, tu era assim, na tua cabeça tu é tipo assim, os caras mais liberal ou progressista, e na tua cabeça tu pensa assim, as pessoas têm que ter a liberdade de poder utilizar maconha. Se teu raciocínio é simplesmente simplista assim, cara, eu te convido a entender ainda mais, cara, e te equipar ainda mais sobre o porquê que reduzir o debate a assim, não, o proibicionista é o cara que quer te controlar, o cara que quer permitir que tu utilize, ele quer a favor do direito individual, que tipo assim, modificadamente dá para reduzir essa parada, só que daí ela deixa de lado a urgência, a necessidade disso ser reestruturado, porque deixa de apontar o quão nojento, o quão asqueroso é o processo de proibicionismo. E aí eu não sei se eu já terminei de abordar tudo que será dito no programa dessa série, tá ligado? Dessa vez eu nem fiz anotações, tá ligado? Eu simplesmente fui me lembrar coisas que eles mencionaram nesse programa que eu achei interessante, porque também já tem a ver com outras informações que eu vi sobre a maconha, tá ligado? Só que agora eu já vou começar a introduzir um pouco mais pesadamente as críticas contra o proibicionismo, porque, cara, é impossível eu não fazer isso morando no Brasil, sabe? Tem que me situar à minha terra, sabe? Onde é que eu tô pisando, né? O chão que eu piso, a terra que eu piso, pra entender, então, o que eu vou precisar desconstruir aqui, justamente porque, cara, a minha intenção nesses programas é avançar a pauta sim, tá ligado? A minha intenção aqui não é ficar falando 1h30 e no final de tudo a pessoa que me ouviu reduzir o bagulho, tipo assim, tudo bem, cada um assiste, tipo, cada um escolhe o que quiser. Não, cara, isso aqui é política pública fala sobre o coletivo. E se a pessoa acredita que o proibicionismo é a melhor maneira de lidar com esse problema coletivo, ela tá errada, então vamos passar por algumas etapas de por que não é só uma coisa assim de direitos individuais, tá ligado? Vamos começar com a história que eu falei que é um caráter racial, tá ligado? O proibicionismo, a lei antidrogas, especificamente a lei anti-maconha, que é a que eu vou me manter mais assim focado aqui nesse momento, sabe? É uma lei racista. Aí tu vai dizer assim, Renan, mas por que é uma lei racista? Você não tá dizendo na lei que negros portando maconha serão presos. Mas é que tá, tu não tem que ver o que tá escrito na lei, tem que ver como que essa lei é aplicada na prática, tá ligado? E daí é uma questão, mais uma vez, indiscutível, indisputável, é só questão da pessoa pesquisar, sabe? Se tu comparar histórico, sabe, pessoas no Brasil, e esse fenômeno pode ser reproduzido no mundo inteiro, mas mais uma vez eu quero me manter no Brasil, mas pessoas no Brasil que são presos por causa de porte, de posse, de tráfico de maconha, tanto faz nesse momento, são quase que única e exclusivamente negras, tá ligado? E qualquer pessoa honesta, sincera, sabe que o consumo de maconha não é feito quase que única e exclusivamente por pessoas negras. Então, é evidente o caráter racial. No Brasil, a criminalização da maconha é utilizada para prender um tipo de pessoa. Pessoas negras pobres. São essas pessoas que têm chance de serem apanhadas pelo Estado, sabe? Esse recurso, porque assim, o que eu quero dizer com o controle de corpos, cara? Porque assim, em última instância, as coisas que são criminalizadas são direitos que o Estado se dá para mexer no teu corpo, tá ligado? O Estado cria leis e ele diz que se tu infringir aquelas leis, ele tem o direito de te tocar, ele tem o direito de te agarrar e te encarcerar. E nós, enquanto sociedade, concordamos que esse direito
é garantido ao Estado conforme ele fazer algumas coisas que nós estamos de acordo que seja passivo de punição. Como, por exemplo, se alguém assassinou alguém, alguém matou alguém. Nós vivemos numa sociedade que diz que não é tu que tem que fazer vingança, não é tu que tem que ir lá matar alguém que fez algo errado, mas o Estado tem a obrigação moral e ética de, né, punir a pessoa que matou alguém, que fez alguma coisa desse tipo, sabe? Só que daí entra em outras leis que são um pouco mais difíceis de... Né, não um pouco mais difíceis, não. A gente tem que realmente refletir profundamente o que realmente é crime. Porque a partir do momento que o lance das drogas são criminalizadas, mas nesse momento especificamente a maconha é criminalizada, nós temos essa Constituição que diz o seguinte, né? Ainda mais por ser tão abrangente, cara. Olha, acontece que o juiz, fica a critério do juiz decidir se aquele cara que foi pego com maconha é criminoso ou não, se ele é traficante ou não, se ele precisa de passar algum tempo encarcerado ou não. E, pra começar, cara, tem muitas e muitas pessoas que são presas antes de serem pegas pelo juiz, sabe? O delegado decide de maneira arbitrária prender, deixar o cara encarcerado, digamos assim, provisoriamente, indefinidamente, durante meses. Eventualmente ele é julgado, e se o juiz que julgar ele for um pouco mais digno do que o delegado que prendeu ele em primeiro lugar, ele é solto de novo, e essa injustiça acaba por ali. Mas se o juiz também for um cara filho da puta ou explicitamente racista, ele pode dizer, não, esse negão maconheiro precisa passar 2 anos na cadeia pra se tornar uma pessoa, tipo, melhor, sabe? Uma pessoa boa, digamos assim. Então, cara, é isso que o Estado utiliza nesse momento, sabe? Nesse momento no nosso país, a lei, né, antidrogas é uma forma de controlar corpos, e qualquer pessoa honesta, qualquer pessoa sincera vai se lembrar que tu não vai ter memórias, cara, de traficantes brancos, né, e muitas vezes políticos sendo presos, e principalmente nem por outras drogas e muito menos por maconha, tá ligado? Muito menos por maconha. Então, essa é um ponto, sabe, do que é essa lei, por que ela é racista, porque na prática ela é utilizada de maneira racista pelo Estado, né? E a segunda coisa, cara, é o controle da renda mesmo, sabe? A partir do momento que, tipo assim, o Estado sabe que existe o tráfico, e mais do que saber, sabe? Pra mim, né, isso aqui é um raciocínio hipotético, dedutivo, não tenho provas, blá blá blá, mas assim, observando o que acontece no nosso país e até reportagens feitas pelos grandes veículos de comunicação, não é difícil deduzir que, se acontece um tráfico no Brasil que acontece no país inteiro, de norte ao sul, se a droga atravessa, sabe? Porque essa droga não é fabricada aqui, né? Não é produzida aqui, melhor dizendo, ela atravessa nossas fronteiras, ela viaja pelo país inteiro de várias formas e chega até o pequeno, né? O pequeno traficante que mora no bairro, que mora assim na comunidade. Me diz uma coisa, como que isso aconteceu se não envolvesse corrupção, se não envolvesse facilitação e mais do que isso, que saiba o cara que comandou a operação esteja envolvido diretamente no nosso governo, tá ligado? Então é disso que eu falo também. O governo sabe que existe consumo de drogas, ele não impede, porque é evidente que se ele quisesse impedir, ele poderia, mas a moral não é impedir, a moral é conduzir, sabe? Tipo assim, se vai acontecer venda de drogas, o Estado já sabe que ele vai ganhar. Só que ele ganha da pior forma possível pro povo, que é esse mercado ilegal, é esse mercado corrupto, que além de ser ilegal e corrupto, e sequer ter a opção de ter uma coleta de impostos, não gera emprego de verdade, não gera uma indústria, não desenvolve a tecnologia em torno da maconha, porque essa é outra coisa que não dá pra esquecer, caralho. Cara, produção de maconha, gente, não é só venda de drogas, sabe? Isso não é assim, o que eu tô fazendo não é assim, não é essa demagogia, é tentar falar sério sobre um assunto que foi mentido, escondido durante muito tempo das pessoas. Falar sobre legalizar, descriminalizar a maconha não é só sobre vender, literalmente não é só sobre vender maconha. Tu abre um espaço gigantesco para emprego, para produção, para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento em áreas que a gente sequer estava pensando em explorar, sabe? Toda essa indústria têxtil à base de maconha, e, cara, e até a coleta, e até a produção, e o fato de que a maconha é menos agressiva do que vários outros cultivos, tá ligado? A maconha não destrói o chão que nem a soja destrói, tá ligado? A colheita é fácil, é uma planta fácil de manusear, sabe? É literalmente, cara, é um negócio assim que, na minha opinião, cara, sim, como foi dito por essa mulher, né, por uma mulher nesse programa, eu vou repetir, acho que não tem nada igual, sabe? E pro nosso país especificamente, cara, eu realmente acho que seria uma bênção incomparável. Eu não consigo imaginar um único commodity que o Brasil explorar teria tanto retorno, sabe? Sem exagero, tá ligado? Sem exagero. Eu não acho que não tenha nada existente de todas as coisas que o Brasil pode produzir e não produz, sabe?
que eu acho que poderia nos restabelecer, sabe? Eu acho que se o Brasil adquirisse uma postura agressivamente, assim, progressista com a maconha, sabe? Não só no processo de legalização, mas se tornar sabe, de assumir a vanguarda mundial, cara, de tecnologia, desenvolvimento, de produção, exportação, sabe, dessa substância, eu acho que seria, assim, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, é incomparável, tá ligado? É um bagulho assim que não tem nada que o Brasil poderia tomar de imediato, cara, pra ontem, sabe? E que impactaria a nossa vida de uma maneira extremamente positiva. E por que agora, mais uma vez, eu vou estabelecendo esses malefícios, tá ligado? Então, assim, além do proibicionismo, tipo, estabelecendo os malefícios do proibicionismo, tá ligado? Porque é deles esses malefícios. O proibicionismo que gera o malefício de poder controlar os corpos, né, de uma maneira racista e controlar a renda que deveria estar sendo gerada, os impostos que deveriam estar sendo arrecadados e não são porque os caras que estão ganhando esse dinheiro já são políticos, já estão se beneficiando da maconha estar ilegal, tá ligado? Então, assim, vamos fazer um comparativo claro, cara. O que vai consumir a dependência, o que vai diminuir a dependência química? O proibicionismo, no caso, tipo, se as pessoas serem ameaçadas, as pessoas falar assim, se tu usar droga, a gente vai chegar na tua casa, a gente vai te prender, a gente vai acabar com a tua vida. É isso que vai diminuir o consumo, a dependência química? Ou os países que legalizaram, como é que eles diminuíram, cara? Com informação, com discussão, com debate, tá ligado? Foi isso, tipo, real, cara. Vejam se os países que estão legalizando, em vários países do mundo legalizaram várias outras coisas, cara. Só que a maconha é tão segura, gente. Tipo aquela história de que, cara, a maconha não dá overdose, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é indiscutível, tá ligado? É indiscutível quanto que, tipo assim, o Brasil sequer estar, tipo, minimamente avançando nessa pauta. Cara, já era pra legalizar todas as drogas, sabe? Nessa questão, porque a lógica funciona pra todas, tá ligado? Tipo assim, não é como se o proibicionismo funcionasse pra qualquer coisa, gente. É por isso que as pessoas têm que entender. Dizer adeus pro proibicionismo não vai atrapalhar, tipo assim, em nada. Tipo assim, porque não é que o proibicionismo estivesse ajudando em qualquer coisa, tá ligado? Eu já vi o debate, mas sabe, proibir coíbe o uso. Não é, cara, não é. Proibir não coíbe o uso. Os países que legalizaram não consumem mais maconha do que antes, tá ligado? Já tinha um grande mercado, sabe? Essas drogas que estão na ilegalidade, tipo assim, nos últimos, sei lá, 50 anos, ou mais do que isso, né? Mas tipo, os últimos 6 anos que a humanidade foi mais persecutória para drogas, não mudou um status quo que já era anterior, sabe? O mundo sempre teve uma relação mais positiva com as drogas. O proibicionismo só tentou mudar isso de maneira arbitrária, e não só arbitrária, mas de maneira racista e classista. Porque além dele estar querendo, né, controlar o que as pessoas vão utilizar, eles não queriam controlar todo mundo, tá ligado? Eles não queriam controlar os ricos. Nunca quiseram impedir um rei, nunca quiseram impedir uma imperatriz, um presidente, ou políticos, ou filho de um político, um advogado, um desembargador. Nunca quiseram proibir essas pessoas de usar substâncias. Quem foi proibido de utilizar substâncias, cara? Quem tentaram proibir, quem tentaram controlar, foram os pobres e principalmente as pessoas no Brasil, sabe, especificamente as pessoas negras, né? E tem esse caráter racista até na hora de começar a perseguição, tá ligado? Por que a maconha foi criminalizada? Porque tinha essa origem com as pessoas negras aqui no Brasil, sabe? Em outros países também foram associados com outros povos, né? Os árabes já foram associados, né? Os muçulmanos também, né? Os mexicanos, evidentemente, também já foram associados com responsáveis, né? Lá nos Estados Unidos, a história de marihuana vem disso. Então, cara, é esse caráter racista, sabe, que fez essas coisas começarem, né? Não foi pelo bem das pessoas, tá ligado? O exemplo do cigarro que vai ser mais incisivo agora, tá ligado? Até o tabaco, cara, o tabaco in natura, até ele já se discute de que ele não seja tão nocivo assim, tá ligado? Porque eu fui de uma geração já que tava compreendendo o cigarro como um veneno e um demônio. E até essa planta também, que não é o foco desse programa aqui, né? Mas até o tabaco já teve uma relação diferente, sabe? Tem vários estudos sugerindo aí que o tabaco em si não é o que destrói a pessoa, não é o que causa câncer de pulmão, tá ligado? É justamente essa composição nova e moderna, tá ligado? É uma relação diferente, tipo, qualquer pessoa que já apertou um fumo, né, tipo assim, de tabaco mesmo, né, com as mãos, e a diferença de estar fumando um cigarro que já veio, né, embalado, cara, é outro procedimento mesmo, e foi isso daí, tipo assim, que foi assim, a única droga, cara, a única droga que lá nos Estados Unidos passou completamente batida, até o álcool eles tentaram controlar. E por que o cigarro passou completamente batido, sendo uma das que mais matavam? Sabe por quê? Porque o cigarro, mesmo que ele mais matasse, e ele também tivesse efeitos psicoativos, porque o cigarro também afeta o teu comportamento, né, nenhum desses comportamentos era comportamentos assim de disrupção de raciocínio, tá ligado?
tipo assim, o cigarro não vai te fazer refletir diferente. O efeito que ele te faz é muito mais assim tipo assim, um conforto que ele te dá e também o próprio sentimento de vício que ele causa em ti, digamos assim, sabe? Mas eu sei que o ato de fumar o cigarro, ele faz além só, não é só um vício, sabe? A pessoa recebe alguma coisa que dá uma satisfação e um prazer. Só que a satisfação e o prazer não é uma coisa comparável às experiências psicodélicas, tá ligado? E nem a maconha, que não é uma substância psicodélica, a maconha já te leva a refletir, já te leva a ponderar, já te leva a observar coisas por outro ângulo, sabe? O cigarro não oferecia isso. Então é por essa razão específica que o cigarro foi escolhido para ser a droga aceita, e mais do que isso, cara, ela foi vendida como, tipo assim, benéfica, sabe? Tipo assim, do jeito de hoje em dia que a ciência está compreendendo que outras drogas de fato são, sabe? Outras drogas tu pode falar, tipo assim, a maconha tu pode falar essas coisas todas que eu falei dela aqui, que não são mentiras, que não são tiradas do rabo, são comprovadas, entendeu? Por estudo, por cientista. Só que lá, há 100 anos atrás, cara, em 1920, 1930, tava tendo aqueles comerciais absurdos dos médicos falando qual cigarro que eles fumavam, sabe? 9 a cada 10 médicos fumam Camel, né? E vocês acham que nessa época os caras já não sabiam que o cigarro fazia mal? Eles já sabiam, tá ligado? Só que daí demorou 20 anos, mais ou menos, sabe? Durante 20 anos do cigarro sendo amplamente glamourizado, começou a acontecer um processo das pessoas começar a morrer, pegar câncer, pegar enfisema. Aí a sociedade americana começou a se ligar e depois disso, cara, os médicos ainda foram comprados mais uma vez porque existe lobby. E quando a indústria farmacêutica, lá nos Estados Unidos principalmente, mas não que aqui no Brasil também não seja assim, mas lá nos Estados Unidos, cara, o Food and Drugs Administration, sabe? A gente tá dizendo assim, administração ou conselho de comida e drogas. Então, cara, era tudo feito junto, tá ligado? Era tudo feito junto. É óbvio que eles sabiam dos riscos da saúde e é óbvio que os médicos foram comprados pelas empresas de cigarro, porque no final das contas elas eram, tipo assim, era tudo junto, tá ligado? Os caras que deviam te dizer o que era bom pra tua saúde são os mesmos caras que estão querendo te vender produtos. É óbvio que isso vai dar merda. E os caras ainda mentiram que não tinha, tipo assim, câncer e fumar cigarro não tinha nenhuma relação, tá ligado? Não tinha nenhuma relação. E daí na década de 50, cara, que os cientistas começaram a pesquisar as outras drogas, né? Porque tava tipo assim, pô, cigarro é uma bosta e os caras estão falando que não é uma bosta, então vamos ver outras coisas. Os caras começaram a pesquisar os ácidos, começaram a pesquisar os cogumelos e a maconha também, sabe? E daí a mídia volta severamente, sabe? Com o proibicionismo estalando, sabe? Com aqueles presidentes assim, sabe, abomináveis, se não me engano, tanto Nixon quanto Ronald Reagan falavam assim, bastante sobre a maconha, sabe, falando mal, dizendo que essas drogas iam destruir, que uma pessoa inteligente usaria LSD, sabe, todas essas afirmações, assim, que, pra começar, além de preconceituosas, são ignorantes, tá ligado, mas que foi uma nova tentativa de silenciar. Só que, felizmente, tipo assim, né, outra característica, assim, de mudanças sociais, tá ligado, né, e de tipo do racismo estrutural também, né, mas chegou que a geração, né, os hippies, depois a geração beat dos anos 70, que essas drogas psicoativas começaram a chegar nas classes médias brancas, né? Isso levou para o mainstream, chegou os artistas também, né? Levando essas coisas para o mainstream, e daí meio que o discurso de que drogas era coisa de pobre ou coisa de uma certa etnia não tinha mais impacto. Então o que eles simplesmente continuaram fazendo? Começaram a fazer vista grossa para os ricos que utilizavam, porque, né, começou a crescer cada vez mais, sabe? Anos 80 foi a década das drogas, digamos assim, cara, e com isso, só mais uma vez para reiterar, cara, só para entender, isso era o proibicionismo, tá ligado? Era o proibicionismo e essas coisas continuavam acontecendo, então não foi o proibicionismo que evitou, porque, tipo assim, se tu não quer que as pessoas sejam dependentes químicas, sabe o que tu fala? Tu ensina, tu informa, porque na prática ninguém quer ser dependente químico. Muitas pessoas querem usar drogas sim, sabe? Sejam maconha ou outras drogas. Muitas pessoas querem utilizar. Só que em primeiro lugar não é a utilização, sabe? É querer beber álcool. O problema nunca vai ser beber álcool, o problema vai ser virar alcoólatra. E o problema também nem é, tipo assim, ficar alcoolizado de vez em quando. O problema é ficar alcoolizado ao volante, o problema é ficar alcoolizado e brigar, o problema é ficar alcoolizado e matar, sabe? Esses são os problemas. E são coisas que, tipo assim, o álcool afetar as pessoas dessas coisas nunca foi razão para proibir e nem tem que ser, cara, mas tem que ser debatido, tem que ser discutido. Mesma coisa com as substâncias psicodélicas, mas principalmente, tipo assim, como eu falei, por ser mais segura, por ser mais urgente, cara, a maconha devia ser a primeira etapa, porque ela revolucionaria a nossa
economia praticamente sozinha e instantaneamente, tá ligado? Então é muito mais urgente, é muito mais emergencial, mas é isso que vocês que quando começaram a me ouvir não era a favor da legalização, não entendiam, agora você tem que entender, sabe? O proibicionismo não é uma alternativa à legalização. Tipo assim, no sentido assim, de que ele não tá oferecendo nada que a legalização não vai oferecer melhor, sabe? A legalização vai ajudar o combate à dependência química, sabe? Vai ajudar as pessoas a entenderem os riscos, os perigos. Porque assim, cara, já é a mesma coisa que no dia de hoje. No dia de hoje, cara, com o proibicionismo, quem não quer usar droga não usa. E quando legalizar vai ser a mesma coisa. Quando legalizar, ninguém vai ser obrigado a utilizar. As pessoas podem ficar longe. Só que a única diferença, cara, é que única não, né? Tem uma série de diferenças. E uma delas é que durante o proibicionismo, cara, se o cara quer utilizar, e muitas pessoas querem utilizar sem precisar de anúncio, sem precisar de comercial. Eu já falei aqui, cara, se legalizasse no Brasil a maconha, nem anúncio precisaria ter, cara. Ninguém quer anúncio de maconha, não precisa ter anúncio no Facebook, não precisa ter anúncio no Story, não precisa ter anúncio de maconha em lugar nenhum. Simplesmente das pessoas poderem ter acesso, sabe? Se terem nas farmácias ou nas lojas só de maconha, ou aparecer os aplicativos no celular, sabe? Os aplicativos legais, no caso, né? Ali no próprio iFood, digamos ali, que tu pode comprar maconha, ser entregue na tua casa, tu vai pagar teu imposto, assim, vai ter um funcionário na loja, vai ter um funcionário que produz, vai ter um profissional que colhe. Cara, tudo isso vai acontecer de uma maneira legal, é só para as pessoas que já querem, que estariam fazendo isso durante o proibicionismo, tá ligado? É isso que as pessoas têm que entender, cara. O problema não é o consumo, o problema é a dependência, o vício. E a dependência e o vício acontece durante o proibicionismo. O proibicionismo não impede isso. É que nem o combate ao tráfico, cara. O que combate ao tráfico? Tipo, para começar, por que os tráficos surgem? O tráfico de qualquer coisa surge porque as pessoas querem consumir um produto e o Estado começa a dizer que é criminoso. Ah, Renan, tem aquelas falsas exemplos assim. Ai, mas assim, aí tem várias coisas que são criminosas, a gente não pode legalizar tudo porque as pessoas querem fazer. Sim, mas é que tu tá comparando umas coisas que já existiam, mercados que já eram reais, tá ligado? O consumo de maconha é milenar, não foi inventado agora, o proibicionismo é que foi inventado agora, tá ligado? Portanto é que nunca saiu de moda, porque mesmo depois que eles tentaram proibir, em essência, as pessoas continuaram fumando, tiveram que se adaptar, tiveram que se esconder. Cara, e tem maconheiro em tudo quanto é lugar do mundo, cara. Tem maconheiro lá no Japão que a lei antidroga é super severa. E lá no Japão a lei é cumprida à risca, sabe? Se o cara te pegar com maconha lá no Japão, eles te prendem. E adivinha, lá no Japão os caras fumam maconha igual. Porque assim, é estúpido, cara. É simplesmente uma forma de opressão, tá ligado? O cara que tá fumando baseado não deveria ser criminalizado, não deveria ser culpado. E as pessoas terem se acostumado com isso só mostra como as pessoas se acostumaram com a opressão sistemática, que aqui no Brasil ela é utilizada de maneira racista ainda por cima, sabe? Se tu não se revoltar com o proibicionismo, tu não tá se revoltando com o Estado agindo de maneira arbitrária e racista, porque é isso que o Estado utiliza, cara. É o único benefício que isso nos dá. O tráfico continua acontecendo, a guerra ao tráfico acontece todos os anos, cara. As pessoas pobres e negras morrem todos os anos por causa dessa maldita guerra ao tráfico, tá ligado, gente? É isso que vocês têm que entender, cara. O que eu faço aqui é um apelo de racionalização para vocês entenderem a urgência, cara, a necessidade, entendeu? Se tu quer ser depois de todas as coisas que eu falo, se tu quer ser proibicionista, cara, então eu te desafio a ser o único proibicionista inteligente do mundo, porque não existe, entendeu? Essa é uma pauta que a gente precisa, passar adiante, tá ligado? A gente precisa progredir. Não é uma questão de esquerda e direita, tá ligado? Não é uma questão de esquerda e direita. É uma questão pragmática. Uma das ideias é melhor que a outra. Uma das ideias ajuda mais a sociedade. Uma das ideias diminui o tráfico. Uma das ideias diminui a guerra ao tráfico. Uma das ideias diminui o encarceramento injusto. Uma das ideias arrecada mais dinheiro. Uma das ideias diminui os dependentes químicos. Qual dessas ideias que é? É a legalização, tá ligado? A legalização não é um incentivo à utilização, é a educação, a informação, é o diálogo, é o debate, é a cultura da pessoa consumir o bagulho novo, com instrução, é os médicos conhecendo, os médicos sabendo quais são os riscos, quais são as contraindicações, como que se socorre, como que se opera e como que se usa na medicina, porque a maconha tem todo esse valor também, tá ligado? Como eu falei, cara, a maconha é uma droga super segura. Não ia aumentar, não ia começar a ter assim, surto de maconha, não ia começar a ter gente morrendo por causa de maconha, gente roubando por causa de maconha, não é assim que ia acontecer, tá ligado? E não que seria perfeito, mas o ponto é que tá. O mundo que tá agora não é que não é perfeito, ele é uma completa bosta. É uma completa bosta.
a nossa política antidrogas no Brasil é uma bosta, tá ligado? Qualquer coisa é melhor do que isso, porque isso é o pior que tem, sabe? O proibicionismo é a pior forma de lidar com as drogas. Nenhum país com essas políticas absurdas de prender traficante, de matar traficante, que nem tem vários países doidos aí no mundo, esses países não venceram o tráfico, esses países não venceram a desigualdade, essas coisas seguem acontecendo, cara. É só uma veia arbitrária, ditatorial, racista também, tem que mencionar isso daí para as pessoas começarem a se ligar o como que, tipo assim, cara, é uma não disputa, é uma não discussão, tá ligado? É uma não discussão e eu preciso urgentemente, cara, que mais pessoas aderam a essa pauta, sabe? Adiram, não sei qual é a maneira, sabe? Mas mais pessoas aceitem e entendam essa pauta, sabe? Não porque eu sou o senhor da razão, mas é porque essa ideia é a ideia mais correta. E como eu falei, cara, se tu quer ser contra tudo isso que eu falei, se tu quer ser o cara que enxerga que o proibicionismo é a melhor maneira para combater o tráfico, para combater a desigualdade e para ajudar os seres humanos a combater os seus vícios, se tu acha que essa é a melhor maneira, cara, então se torne essa exceção, tá? Se torne esse proibicionista inteligente, iluminado, bem articulado, com boas informações, com bons dados e que sabe explicar para todo mundo por que a gente perseguir pessoas que utilizam, por que a gente criminalizar os vendedores, por que a gente prender os traficantes, prender os usuários e e tentar desincentivar o uso através de coibir, através de criminalizar, em vez de tentar oferecer os riscos, é que essa é outra coisa que as pessoas também não entendem, tá ligado? Falar sobre drogas, quando elas forem legalizadas, não vai ser só demonizar. Uma coisa é demonizar o crack, porque o crack não é glamorizado nem... ninguém glamoriza o crack, tá ligado? O crack é uma merda, é um veneno, sabe? Não tem potencial terapêutico. O crack entra naquelas lógicas que as pessoas definiam as outras drogas, sabe? Não tem potencial terapêutico, é só problema, é só doença, é altamente viciante. O crack, sim, só que tu não pode aplicar essa lógica do crack para as outras drogas. É como eu falei, assim, tu querer que quando as pessoas falem sobre os cogumelos psilocibinos, sobre os ácidos, sobre o DMT, né? Enfim, sobre todas as outras substâncias psicodélicas, não possa também ser debatido as suas funções terapêuticas, sua forma de se utilizar, a sua ancestralidade, seu passado, a história dessas substâncias, sabe? Não, é desonesto porque não é a mesma coisa, sabe? O crack não é uma coisa sagrada, não é uma coisa milenar, é uma droga muito suja, muito baixa que surgiu durante o proibicionismo, sendo raspas da cocaína, que também já era uma forma industrializada e subvertida de uma planta sagrada que é a coca in natura, que também era sagrada, mas é bem diferente do processo que fazem para criar a cocaína, tá ligado? Então assim, cara, tem toda essa verdade também sobre as substâncias psicodélicas, entendeu? Elas foram proibidas, elas foram criminalizadas e elas foram perseguidas por questões assim que envolvem todo esse lobby, sim, sabe? Envolve de interesse farmacêutico e interesse tecnológico, interesse da indústria têxtil também, tá ligado? Múltiplas questões variadas. Então, assim, olha, eu realmente acho que já estou encaminhando para o encerramento desse programa, porque eu acho que eu já consegui elaborar vários dos pontos. De maneira nenhuma que esse aqui é o final de uma conversação, como geralmente, ou como sempre, nenhum dos meus programas sem contexto são. Mas, assim, eu estou simplesmente compartilhando com vocês da minha audiência, assim, ó, uma variedade, tá ligado? Uma verdadeira variedade de informações referentes dessa planta que eu tô tendo acesso, fazendo pesquisa nos últimos anos, cara, que tudo isso, cara, me faz cada vez mais ter certeza de que a legalização é o caminho para conseguir combater a dependência química, combater o tráfico e todos esses problemas que eu também não quero que existam, tá ligado? Então, assim, realmente, cara, é um convite para todo mundo que ainda não era a favor da legalização, torne-se, cara, torne-se. Se o meu apelo não é o suficiente, começa a pesquisar, começa a ver para tu começar a acreditar nessa ideia que eu tô falando aqui, sabe? E se tu ainda assim, cara, não conseguiu descer isso daí, então eu te desafio, então, pelo menos a ser esse proibicionista consciente, tá ligado? Esse proibicionista que tá querendo pregar o desenvolvimento social. Mas eu realmente acho que qualquer pessoa que tentar pesquisar de forma honesta e sincera qual a melhor forma de combater essas calamidades que foram criadas durante o proibicionismo, tá ligado? É toda uma questão cultural, cara, toda uma questão de relação, né? E só pra voltar um pouco pro que foi dito na série, já que esse programa era sobre isso, digamos assim, né? Eles realmente colocaram a maconha nessa posição de árvore da vida, porque eles correlacionaram com o mito da árvore da vida, sabe? Que é um conceito, assim, que tem até, assim,
né? Na verdade faz parte da mitologia babilônica, né? Anterior ao cristianismo, mas tem no próprio cristianismo, tem na mitologia nórdica, sabe? A ideia da árvore da vida, a árvore que vai passar conhecimento, sabedoria e vai ajudar as pessoas a existir e prosperar, meio que existe, sabe? Em várias religiões e várias mitologias, né? E nesse programa eles estavam relacionando a maconha com essa planta mesmo, tá ligado? Eles estavam falando desse passado histórico da humanidade multiétnico, sabe? Multireligioso, que sabiam utilizar essa substância, entendeu? Sabiam utilizar essa substância com, assim, com reverência e também sabendo o quanto versátil que ela era, sabe? O quanto tu pode usar a maconha para uma variedade de coisas, para uma infinitude de coisas, tá ligado? Realmente, eu achei muito bacana que eles estavam colocando, tipo assim, né, por ser uma série assim, por todo esse viés de substâncias psicodélicas, que fala de ácidos, fala de DMT, fala de várias outras substâncias mais potentes, como eles mesmos definem, sabe? Só que mesmo assim, nesse tipo de conteúdo, eles ainda assim acharam que tem espaço para falar sobre a maconha e colocar ela assim nessa posição que, tipo assim, cara, realmente eu acho que assim, por essa questão da maconha ser a droga mais segura, ela deve ser sim, assim, essa droga que não é a porta de entrada para as drogas que nem as pessoas falavam, cara. É um caminho de volta pra gente voltar para uma realidade que sempre foi a realidade da humanidade, entendeu? É a realidade do conhecimento sobre essas substâncias, o debate, a informação, a conscientização, a informação, a pesquisa. As pessoas poderiam ser testadas e a gente saber desde cedo problemas que elas podem ter, quais são drogas que podem desencadear capítulos assim particulares. Isso tudo pode ser identificado, mas a partir de quê? Em primeiro lugar, as pessoas têm que estudar, sabe? A gente tem que acabar com essa devasagem enorme que nessa comunidade médica e científica tem, tá ligado? A gente impediu os nossos médicos, os nossos cientistas de estudar sobre essas substâncias. Todas elas, não exclusivamente a maconha, mas a gente impediu, tá ligado? Isso daí era uma sabedoria indígena, cara, ancestral, xamânica. É um conhecimento que nós estávamos em constante desenvolvimento e nós, por escolha, né? Não por escolha, mas por arbitrariedade de um pessoal que não queria o teu bem, cara. De um pessoal que não queria te ajudar a ser uma pessoa mais feliz e mais consciente. De um pessoal que queria te controlar, te manipular, prender minorias, prender pessoas negras e lucrar de maneira ilegal através de um consumo, tipo, irregular, através de um consumo, sabe, ilícito, de um consumo que não estaria trazendo retorno financeiro para a comunidade que estava gastando dinheiro com aquela substância, tá ligado? Porque já existia desde antes, sabe? O proibicionismo que é moderno, não as drogas. As drogas são ancestrais, milenares. A humanidade sabia se relacionar, sabia tratar com respeito, com reverência, com inteligência, entendeu? Com conhecimento emocional e ritualístico dessas substâncias. Esse é o passado que a humanidade viveu durante a maior parte da história desse mundo, cara. Esse é o passado que as pessoas se esqueceram e agora, hoje em dia, várias pessoas sequer sabem e a gente tem que martelar sobre isso. Então é pra vocês acreditar, assim, cara, que o processo da legalização, por mais traumático que ele seja, por mais trabalhoso e por mais que ele nos traga esses desafios, são desafios totalmente positivos, totalmente transformadores, porque, cara, em primeiro lugar, isso vai acontecer quer qualquer um de nós queira ou não, tá ligado? Eu já tô totalmente alertando, quer tu não quer acreditar nas minhas capacidades de interpretação, nas minhas capacidades de prever o que está por vir aí, sabe? Pode ir contra essa maré, mas eu tô cantando a pedra que é o futuro indiscutível, sabe? A revelação dos psicodélicos que eu tô anunciando desde sempre vai chegar. O mundo vai fazer as pazes com essa substância e isso é bom. Isso não deve ser evitado, isso não deve ser combatido. Essas substâncias devem ser estudadas, compreendidas. Nós temos que entender o que levou os seres humanos a conhecer essas substâncias, o que levou os seres humanos a se afeiçoar, a criar rituais, a criar formas de se relacionar. E também temos que entender os ensinamentos que essas plantas passam, porque elas não são chamadas de plantas professoras à toa, entendeu? Essa é a maneira que os indígenas tratavam elas, essa é a maneira que os xamãs ensinaram para os pesquisadores que, no meio do proibicionismo, tiveram capacidade de entender que não fazia assim, tipo assim, que parecia um pouco curioso certas drogas serem criminalizadas enquanto várias outras estavam dentro dos laboratórios. Essas pessoas foram atrás da sabedoria indígena, sabedoria ancestral e aprenderam. E depois eles conseguiram fazer a ligação, né, entre essa sabedoria xamânica e a sociedade civilizada, tá ligado? E agora a gente pode ter acesso a esses dados, a essas informações, entendeu? Então assim, cara, isso eu já tô te convidando a fazer parte de uma transformação que vai acontecer, quer tu aconteça, tipo, quer tu queira ou não, isso já está em andamento.
acontecerá até o final desse século, tá ligado? Eu tenho certeza que até o final desse século o mundo terá feito as pazes com as substâncias psicodélicas, todas elas, né? Não exclusivamente com a maconha, mas a maconha virá primeiro, entendeu? Justamente por causa desse potencial que ela tem único de transformar a economia e, como eu falei aqui pra vocês na metade do programa, cara, do Brasil, tá ligado? Pense nessa ideia, cara. Pesquise no potencial industrial dessa substância. Pense em tudo que ela pode fazer, o quanto que ela pode transformar a economia, a sociedade, a estrutura do Brasil, cara, para melhor. E como que esse proibicionismo que atualmente está em vigor é só dinheiro jogado fora, é vidas jogado fora, é encarceramento ilegal, encarceramento injusto, é gente inocente e, tipo, culpada, entre aspas, tá ligado? Os criminosos que eu sei que eles já são criminosos por causa de vários contextos muito mais complexos do que a pessoa ser boa ou ruim, sabe? Todo mundo sabe que, ou melhor, todo mundo deveria saber que essas coisas são muito mais complexas. Só que, além disso, tem toda a comunidade que mora na periferia, que mora na favela, que mora na vila, que ela é afetada junto por esse combate ao tráfico, com essa guerra ao tráfico, tá ligado? Então, assim, entendam isso, cara. Entendam que defender o proibicionismo não é lutar pela família, não é lutar pelas pessoas não se drogarem, e lutar pela legalização não é lutar pelas pessoas ficarem na rua se fudendo. Toda essa calamidade, toda essa, tipo, toda essa situação horrível que o Brasil se encontra, cara, iniciou-se durante o proibicionismo, perpetuou-se durante o proibicionismo. Ir contra essa lógica, sabe, não é simplesmente querer utilizar outros modelos que a gente já pode ver, tá ligado? No resto do mundo, cara, essas pautas têm avançado. Nós já passamos e muito da fase do achismo. A gente já pode observar na prática, criar um modelo, tipo assim, diferente, sabe? A gente pode fazer nosso modelo original, misturando o que tem sido feito no Uruguai, com os Estados Unidos, com o Canadá, sabe? E claro que isso tem que ser feito com pressão popular, com mobilização. Nós, enquanto população, temos que nos manifestar, temos que ocupar espaços, tá ligado? Com todas essas histórias, assim, de marcha da maconha, etc e tal, que as pessoas nunca se ligaram. Cara, isso daí tudo teve, tipo, teve grandes momentos das pessoas querendo descredibilizar, e até hoje em dia essa pauta é meio descredibilizada. Muita gente fala desse assunto como se fosse um tema minoritário, como se fosse um tema de menor importância. Cara, essa ideia é uma política de Estado de igual importância como qualquer outra, como eu falei aqui. Olha os temas que isso permeia, tá ligado? Isso tá falando de encarceramento, tá ligado? Tá falando de morte, entendeu? Criminalização da maconha não é só essa história de direitos individuais. Isso daí é uma leitura superficial e acreditar que as duas medidas estão em pé de igualdade. Não estão. Uma delas prende e extermina a pessoa inocente, sabe? E cria várias fatias e cria e mantém e justifica a existência de várias fatias de partes, assim, criminosas da nossa sociedade, tá ligado? Para esses encarceramentos em massa desaparecerem, para essas mortes por causa dessa guerra ao tráfico estúpida desaparecerem, e por esse crime organizado girando em torno das drogas enfraquecer, a legalização é o melhor caminho, cara. A legalização, a educação, a informação, e no caso da maconha, né, um bagulho, eu vou encerrar mencionando isso, que eu não tinha falado nenhuma vez especificamente até agora, é que nós, além de ser nós que temos que ter, assim, a sociedade ter que se mobilizar e fazer ações públicas exigindo que haja essa mudança, porque, como eu disse, eu duvido muito que essa mudança virá de cima para baixo, tá ligado? Eu acho que a legalização da maconha vai ter que ser algo que a sociedade civil vai ter que se organizar e exigir que as coisas mudem, e o Estado, vendo que a pressão tá muito grande e vendo que tentar, tipo assim, coibir essa tipo, efervescência por essa mudança, eles vão achar que tá na hora de fazer essa, tipo, vão transicionar do tráfico pro mercado legal antes da hora do que eles pretendiam, tá ligado? Porque caso contrário, cara, pro Estado brasileiro, tipo, os governantes já se beneficiam da estrutura do tráfico, sabe? Os governantes fazem política em cima do tráfico, eles dizem que vão mudar o país prendendo o traficante e... Enfim, é uma maneira muito fácil, muito cômoda de lidar com política aqui no Brasil, ainda mais sabendo que os próprios políticos são traficantes, como eu já falei, cara. Olha, tem evidência de ser encontrado, né? O famoso helicoca, né? E aquela história de encontrar droga dentro do avião das Força Exércita Brasileira, se não me engano, sabe? Enfim, cara, tem evidência para achar que o tráfico acontece dentro do grande escalão político do nosso país também, tá ligado? Então, assim, essas coisas que eu digo pra vocês, cara, se atentem, entendo que lutar pela legalização é
é super inteligente se tu faz parte do povo, sabe? Se tu faz parte do povo brasileiro, cara, se tu se considera uma pessoa pobre, ainda mais se tu for uma pessoa negra, cara, lutar por isso é super inteligente, porque é pra evitar que outras pessoas pobres se deem mal por causa disso, tá ligado? É pra evitar que pessoas pobres sejam presas ou mortas por causa de um contexto que sequer deveria existir, só existe pra controlar e pra segregar as pessoas, tá ligado? É exatamente por isso que iniciou o proibicionismo, não pra proteger a tua saúde. Ah, tá, mas eu queria dizer que, agora que eu me liguei, que eu não mencionei especificamente o negócio da legalização do cultivo. O cultivo tem que vir junto, sabe? Isso também é inegociável, tá ligado? A única maneira que nós podemos ter certeza de que, tipo assim, o preço do consumo da maconha não vai ser exagerado, não vai ter o jeito brasileiro que é encher de imposto nessa merda, tá ligado? Além de ter uma forte indústria nacional, tipo, os caras têm que produzir maconha nacional bastante para ela ser vendida por um preço aceitável, além disso, tem que legalizar o cultivo, sabe? Para as pessoas poderem plantar independente. Claro que pode ter alguma espécie assim, de regulamentação, tipo assim, o que é um plantio pessoal e o que é um plantio industrial, mas daí o cara vai ter que ter, sei lá, tira alguma espécie de CNPJ para dizer que ele é produtor. Eu também não sei como, tipo, o que tu ia fazer? Tu ia punir um cara, tá plantando maconha demais, já tá legalizado, o cara tá plantando maconha demais, tipo assim, eu não sei como é que isso seria feito. Honestamente, para mim não deveria ser um problema, tá ligado? Pelo fato de ser uma planta que tu, enfim, que tu pode plantar na tua casa, é aquela história, né? Essa é uma daquelas histórias que o mercado faria o seu trabalho. Então, tipo assim, o cultivo tem que vir junto, sabe? A partir do momento que as pessoas vão ter a autonomia de fazer cultivo, em primeiro lugar, a pessoa pode aprender a cultivar e para ela ter a própria cota. E talvez para muitas pessoas a cota que ela produz dentro de casa seja o suficiente, ela sequer precisa gastar com aquilo. E também é o tipo de coisa assim que, cara, ainda dá o trabalho de cultivar, tá ligado? Não é um negócio que todo mundo vai cultivar. Um monte de gente vai querer fumar um baseado ocasionalmente e para ele vai ser muito mais fácil comprar, sabe, do que ter que cultivar. Só que é pra ter essa ferramenta, sabe? Pra ter esse mecanismo. Pro cara que se fudeu a vida inteira tendo que fumar prensado. E agora que legalizou ele não ter que recorrer pro prensado ainda assim, tipo assim, pô, o cara a vida inteira, né? Isso daí é a maioria do brasileiro, sabe? O brasileiro a vida inteira teve que consumir prensado, né? A maioria, né? Tem exceções, dá pra comprar, enfim. Não vou ficar falando muito disso, né? Mas o que importa é o seguinte, né? A maioria do brasileiro teve que consumir prensado. Não adianta de nada legalizar, sendo que, assim, depois que legaliza, o cara não vai ter acesso a comprar maconha legal, supondo que seja a lógica brasileira de mercado, e se ele não pode plantar, ele tá fudido. Só que agora você tem a opção de plantar, cara, além do cara poder plantar a própria, ainda assim também tem a opção de plantar de outras pessoas que estão cultivando, tá ligado? Pode ter um cara que cultiva só pra vender, pode ter um cara que cultiva e ele vende o excesso, digamos assim, porque ele não precisa fumar tanto assim. Então, tendo essas opções, cara, vai garantir que não vai ser aquilo que outros, tipo, pessoas menos informadas sobre essa pauta acham. Porque falar, nada no Brasil dá certo, a maconha também se legalizar vai virar problema, o tráfico vai continuar. Então, existe um mecanismo de defesa. No caso da maconha, cara, ela tem isso daí que é único, sabe? Por ela ser uma planta que ela tem essa facilidade de cultivo, sabe? Dá pra te fazer crescer indoor ou dá pra te plantar também no teu quintal, desde que não fosse criminalizado, tá ligado? É uma droga que tem essa opção. Não é que nem, por exemplo, assim, o café, sabe? Dificilmente tu vai plantar café na tua casa, dificilmente tu vai moer o café na tua casa, tu vai torrar o café na tua casa pra te poder ter teu próprio café. Tu vai ter que comprar o café do mercado, sabe? Mesmo vale pra cerveja, dificilmente tu vai produzir tua própria cerveja, né? Mas agora a maconha tem esse diferencial e é isso que pode evitar que tipo assim, que tem uma situação assim similar a outras drogas, tipo, por exemplo, cigarro, tá ligado? Que o Estado, ele bota tanto imposto, né, como várias outras coisas, mas enfim, cara, a maconha tem esse diferencial, tá ligado? A gente pode até evitar que o Estado sequestre a maconha através de uma legalização tipo, classista, sabe? Uma legalização visando já a pessoa rica que já pode utilizar a droga, né? E esse é o último argumento que eu vou deixar pra vocês, cara. Não se esqueça disso, sabe? A legalização já existe pra quem é rico no Brasil. Os caras que têm dinheiro no Brasil jamais vão ser presos se eles forem usuários e talvez nem se eles forem traficantes, tá ligado? Mas o usuário de droga rico no Brasil nunca será preso, jamais, cara. Nenhum filho de nenhuma pessoa famosa, principalmente as brancas, evidentemente, jamais serão presos por consumo de qualquer droga, maconha ou qualquer outra. E muitos deles sequer serão presos, mesmo que eles sejam traficantes, tá ligado? Então, assim, se tu tem uma noção da famosa consciência de classe, cara, entenda que essa lei antidrogas do nosso país
só ferra com pobres, tá ligado? Só ferra com pobres. Então, assim, é uma lei classista, é uma lei racista, e uma pessoa com consciência de classe, com noção de como isso é utilizado só para oprimir e predar aqueles que já estão em desvantagem e fazer a manutenção de um sistema racista, classista e elitista, exclusivista, que já tá aí, sabe, mantido de várias maneiras, tá ligado? A legalização é uma maneira que a gente pode começar a atacar esse sistema, sabe? Legalizar a maconha nesse país, cara, é uma medida política emergencial, necessária e importante para a classe pobre, para a classe trabalhadora. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.